Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Anatomia e Fisiologia Humana. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho para vocês de célula, viu? Então, o que é célula, pessoal? Célula é a unidade funcional básica dos seres humanos, tá? Então, qual é a matéria que faz esse estudo das células? A matéria que estuda as células, ela é chamada de citologia, tá? O que é citologia? Se nós formos dividir essa palavrinha, nós vamos ter cito, aonde cito vai ser células e logia vai ser estudo. Então, é o estudo das células. A citologia, ela vai fazer esse estudo das células, tá? E para conceituar uma célula, né, se nós formos conceituar, célula, pessoal, como eu falei, ela é a unidade funcional básica de todos os seres vivos. Estima-se aí que o nosso corpo, ele possui mais de 10 trilhões de células, aproximadamente aí, viu? Se nós formos analisar a quantidade de células que tem no nosso corpo humano, tá? Cada uma delas vai ser uma estrutura funcional dentro do nosso corpo. Então, cada célula, pessoal, ela é uma estrutura funcional. Ela tem uma função diferente dentro do nosso corpo, que vai ter capacidade de estar realizando aí diversas funções, tá? E essas funções, elas vão contribuir para o funcionamento do corpo do indivíduo, para o nosso corpo, é claro. Cada uma dessas células, galera, ela é um organismo vivo, tá? Além dela ser um organismo vivo, como eu falei, ela é um organismo funcional, tá? É como se as nossas células, elas fossem mini fabriquinhas, tá? Que vão estar em constante produção, né? Então, se vocês pegarem uma empresa, uma fábrica, o que uma fábrica aí faz? Ela produz, não produz? Assim são as células dentro do nosso corpo. Elas vão estar sempre em constante produção, tá? E as nossas células, elas vão formar o tecido do nosso corpo. E depois que formar os tecidos, eles vão se organizar para estar formando os órgãos. Depois nós vamos ter formação de sistemas. Mas essa parte nós vamos estudar mais à frente. Então, nessa videoaula, pessoal, nós iremos falar das características principais das células humanas e quais são as suas estruturas básicas. Não é só as células, não é só nosso corpo humano, gente, que é constituído por células. Plantas, micro-organismos, eles também são constituídos por células. E nós temos dois tipos aí. Quais são esses dois tipos? Nós temos as células procariontes e temos as células eucariontes. É muito importante nós sabermos dividir cada uma delas, viu? Vamos falar um pouquinho para vocês, então, de células procariontes. O que são células procariontes? Células procariontes, pessoal, elas não vão possuir um núcleo que vai ser delimitado por uma membrana. O material genético dessa célula procarionte fica todo desorganizado. Ele fica espalhado dentro de uma célula, né? Exemplo aí que a gente pode falar é as bactérias. As bactérias, elas são classificadas como células procariontes. Agora, meninos, nós vamos falar sobre células eucariontes. O que seriam células eucariontes? As células eucariontes são células nossas, são células humanas. As células eucariontes, elas vão possuir, gente, uma estrutura mais complexa, viu? Ela possui uma organela que vai ser chamada de núcleo celular. Esse núcleo, ele vai possuir uma membrana, tá? Vai possuir também material genético
que é material genético? É o nosso DNA, o nosso RNA, tá? E o nosso DNA e o RNA, ele vai ficar organizado dentro desse núcleo. Então, todas as vezes, quando eu falar de carionte, tá? Significa que eu estou falando de carioteca. Carionte, ele vem de carioteca, tá? Vem da carioteca. E a membrana nuclear, ela também é chamada de carioteca. Joia? Então, as nossas células, elas são células eucariontes. Então, células humanas são células eucariontes. Células de uma bactéria são células procariontes. E qual é o formato, né, dessas células? Cada célula, meninos, eles possuem um formato diferente, tá? Então, quando eu for falar de uma célula lá do tecido epitelial, por exemplo, ela vai ter um formato mais retangular, né? Um formato mais alongado, que são definidas como células prismáticas. A gente vai estar encontrando esse tipo de células lá no tecido epitelial. Se eu falar de células que ela tem um formato mais alongado, com diversos núcleos ali, elas são características principais de células do tecido muscular. Já se eu for falar de uma célula que ela vai ter um formato mais estrelado, eu vou estar falando de uma célula lá dos neurônios, né? Então, assim, cada célula, meninos, elas vão ter uma função diferente, né? E o formato dessas células, elas vão depender aonde elas vão estar localizadas no nosso organismo, tá? Então, as células eucariontes, né? As células eucariontes presentes nas células humanas, elas vão possuir uma membrana chamada de membrana celular ou membrana plasmática, tá? Essa membrana plasmática, ou chamada também de membrana celular, ela vai limitar tudo que está dentro e do que está fora. Então, essa membrana celular limita o que está dentro da minha célula do que está fora da minha célula. E tudo que está dentro da minha célula, eu vou chamar agora de citoplasma, tá? Então, eu vou mostrar nas próximas coisas que eu for falar para vocês aqui, eu vou estar mostrando de acordo com a imagem. Então, vão identificar aí de acordo com a imagem de vocês, um slide, viu? Que está disponibilizado. Então, meninos, tudo o que estiver dentro da célula vai ser chamado de citoplasma. O citoplasma, meninos, ele possui uma parte líquida que é chamada de citosol, ou é chamada também de hialoplasma, tá? A membrana plasmática, ela não vai ser só uma capinha ali não, que vai envolver a minha célula. Ela possui uma dupla camada, onde a sua maior parte vai ser composta por moléculas de fosfolipídios. E na membrana celular, a gente vai encontrar também diversas proteínas, tá? Então, a membrana celular, ela vai limitar tudo que está dentro do que está fora, tá? E, além disso, ela é seletiva, tá? Ela vai selecionar o que vai entrar e o que vai sair. Ela fala assim, eu quero isso aqui. Eu não quero isso aqui, não. Então, ela seleciona tudo que está dentro do que está fora e ela limita o que entra e o que sai, tá bom? Então, as nossas células eucariontes, elas possuem um núcleo, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho desses núcleos. Então, o que é o núcleo? O núcleo, pessoal, ele vai ter um formato arredondado, tá? Que vai possuir uma dupla membrana. Então, esse núcleo, ele possui uma dupla membrana que é chamada de carioteca ou envelope nuclear, tá? Essa membrana, pessoal, ela vai separar o meio interno do meio externo do núcleo, tá? Que é o citoplasma celular. Então, essa membrana ela vai separar
a parte externa da interna, a parte que fica ali no citoplasma da parte interna do núcleo, tá? Dentro desse núcleo da minha célula, eu vou ter um nucleolo, tá? O que é um nucleolo? O nucleolo, pessoal, ele possui um citoplasma, tá? Que é chamado de nucleoplasma. Então, dentro desse núcleo, vai possuir o nosso material genético, viu? Então, o que é o material genético? O material genético é o nosso DNA e o nosso RNA, onde esse DNA e RNA, ele vai ficar dentro do núcleo, tá? Depois, nós vamos ter o nucleolo. O nucleolo, ele é formado por DNA e RNA, onde a maior composição desse nucleolo é por RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico, ele vai ajudar na formação do ribossomo, que nós vamos falar mais adiante sobre o ribossomo. Ainda falando da célula, né, nós temos também, dentro da célula, o retículo endoplasmático rugoso. O que seria o retículo endoplasmático rugoso? O retículo endoplasmático rugoso, meninos, vamos observar aqui no slide. Eu vou apontar para vocês aqui com a setinha, vocês acompanhem aí, tá? O retículo endoplasmático rugoso, ele está mostrando aí, ó, pelo número 5. Tá vendo? Retículo endoplasmático rugoso. Eu quero que vocês reparem bem, meninos, o formato desse retículo endoplasmático rugoso, tá? Depois nós vamos ter também o retículo endoplasmático liso, que é essa região aqui, ó. Tá vendo? Ela está sendo identificada aqui no slide pelo número 8, tá? Então, nós temos o retículo endoplasmático rugoso dentro de uma célula e temos o retículo endoplasmático liso. Então, o que seria o retículo endoplasmático rugoso? O retículo endoplasmático rugoso, ele vai ser uma rede de membrana que vai estar associado a ribossomos, tá? E é devido à presença do ribossomo que ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso, viu? Já o retículo endoplasmático liso, que é esse aqui, tá? Ele é contínuo com o rugoso. Ele vai ser chamado assim porque ele não vai possuir ribossomo. Então, o retículo endoplasmático liso, ele não possui ribossomo. Então, é aí que a gente consegue diferenciar o liso do rugoso, tá? O formato do retículo endoplasmático rugoso, que é esse aqui, meninos, ó, tá dando para vocês verem aí, ele é formado por estrutura. A estrutura do retículo endoplasmático rugoso, ele é mais achatado, tá vendo? Ó, são todos achatados aqui, ó. Já enquanto o retículo endoplasmático liso, que são esses aqui, ó, ele tem uma formação mais cilíndrica. Então, nós falamos desses dois retículos. Eles são só isso? Eles não servem para nada? Não, eles têm uma função. E cada função de desses dois aqui é muito importante para uma célula, né? Vou falar então da função, meninos, do retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, a função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese de proteínas, tá? E ele possui enzimas também que vão ser capazes de processar as proteínas que são produzidas pelo ribossomo. Então, se eu perguntar para vocês, aonde que é produzidas as proteínas, vocês vão me responder nos ribossomos. Ok. Em qual local que faz o processamento dessas proteínas? Nos ribossomos, tá? Então, os ribossomos, eles são capazes, né, de processar... Desculpa, meninos, vamos voltar. Então, no retículo endoplasmático rugoso, né, ele vai possuir algumas enzimas, né, que vai ser capaz de processar as proteínas que serão produzidas pelos ribossomos. Ficou claro? Qualquer coisa pode me chamar aqui. Se não entendeu, eu explico novamente. Beleza? Já a função do retículo endoplasmático liso é diferente do retículo endoplasmático rugoso, tá? No retículo endoplasmático liso,
ele vai estar relacionado com a produção de alguns lipídios, tá? Então, nós temos alguns hormônios alguns desses hormônios do nosso corpo, eles são chamados de esteroides, tá? Esses hormônios esteroides, eles possuem gorduras, tá? Então, é uma característica aí também, além de também estar fazendo a síntese de lipídios, beleza? Ainda falando do retículo endoplasmático liso, ele tem uma função, meninos, extraordinária. Ele tem uma função muito, muito, muito importante para o nosso corpo, que é na inativação de substâncias tóxicas. Como assim na inativação de substâncias tóxicas? Quando vocês vão lá para uma festa, para quem bebe aí e bebe demais, acontece uma sobrecarga do nosso fígado, porque o álcool, ele é uma substância tóxica, tá? Então, o retículo endoplasmático liso, ele está presente ali, né, nas células do fígado, porque ele precisa fazer uma inativação dessas substâncias tóxicas, tá? Para não sobrecarregar o meu fígado. Então, tem que acontecer essa inativação dessas substâncias tóxicas. Então, já que nós sabemos que o fígado é quem vai metabolizar essas substâncias tóxicas, o exemplo, como eu citei para vocês, é o álcool, né? Então, o fígado, mais à frente, nós vamos estudar sobre ele também, meninos, ele tem diversas funções, né? E uma das funções mais importantes, né, do fígado é essa síntese, né, de substâncias tóxicas, essa função de metabolizar, tá? De metabolizar essas substâncias tóxicas, viu? Então, ainda falando de célula, meninos, nós vamos ter também presente aí nas células o ribossomo. O ribossomo está marcando aí o número 3. Dá para vocês verem aí, ó. O ribossomo, ó. Aqui dentro, ó. O ribossomo. Lembra que eu falei que o ribossomo, ó, tá vendo? O ribossomo, ele vai estar presente aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso, ó, tá vendo? Viu? Tô cheio de ribossomo aí no meu retículo endoplasmático rugoso, ó, ribossomo, 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 cheio de ribossomo aí. Então, o que são os ribossomos? Os ribossomos, eles são organelas não membranosas que vai ter como função a produção de proteínas. Então, onde são produzidas proteínas? Nos meus ribossomos, beleza? Depois, nós vamos ter o complexo de Golgi. Número 6 aqui no slide, ó. Número 6, complexo de Golgi. Vamos localizar ele aí na imagem. Número 6, ó. Número 6, complexo de Golgi. O que o complexo de Golgi ele faz? O complexo de Golgi, meninos, ele é responsável pelo empacotamento e pelo envio das proteínas que foram produzidas pelos ribossomos para fora da célula. Então, eu estou tendo o que lá? Produção de proteína pelo meu ribossomo. O que o complexo de Golgi ele faz? Ele vai lá, pega essas proteínas que foram produzidas pelos meus ribossomos, ele vai empacotar essas minhas proteínas e vai levar essas proteínas para fora da minha célula. Beleza? Depois, nós vamos ter também os lisossomos. O que são os lisossomos, meninos? Os lisossomos, eles são vesículas que são formadas no complexo de Golgi, que vai possuir no seu interior enzimas digestivas. Então, qual é a função dos lisossomos? Os lisossomos, eles têm a função da digestão de estruturas celular que estejam desgastadas. Então, aquelas células que estão desgastadas, os lisossomos vai lá e faz toda a digestão. E ele também faz a digestão de substâncias que vão entrar nas células e vão ser usadas como fonte de energia. E também tem outras funções. Ainda falando de célula, nós temos também presente aí na célula os peroxissomos. O que são os peroxissomos?
Os peroxissomos, meninos, ele vai possuir uma enzima que é chamada de catalase, tá? Esses peroxissomos é uma organela que vai estar relacionado com a metabolização de alguns ácidos gráficos, tá? Essa enzima catalase é muito importante porque ela vai transformar o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água, tá? Para que essa minha célula ela não se intoxique, tá? Depois, nós vamos ter o quê? Os centríolos. O que seriam os centríolos, né? Aí dentro da minha célula. Os centríolos, pessoal, a gente sempre vai encontrar eles em pares quando nós formos observar no microscópio, tá? Então, a gente sempre vê ele em par, tá? Ele tem um papel muito importante na divisão celular. No momento quando for ocorrer a divisão celular, esses centríolos eles vão ajudar a organizar as células para que tenha a mesma quantidade de cromossomos. Isso vai acontecer lá na mitose, que eu vou estar falando mais adiante. Eu vou estar falando outro vídeo para vocês, tá? Sobre mitose, sobre meiose, viu? Então, esses centríolos, eles vão organizar, tá? Essas células para que, quando acontecer a mitose, eu tenha a mesma quantidade de cromossomos numa célula filha que foi expelida pela célula mãe, tá? Então, eu preciso ter a mesma quantidade de cromossomo, que isso vai acontecer na mitose. Então, os centríolos, eles fazem essa organização no momento da divisão lá na mitose, que eu vou estar explicando mais adiante, tá? Ainda dentro de uma célula, nós vamos ter também as mitocôndrias. O que seriam as mitocôndrias? As mitocôndrias, meninos, são organelas que elas vão possuir uma dupla membrana, tá? Então, elas têm então a mitocôndria, né? Suponhamos que isso aqui seja a mitocôndria, elas vão possuir uma dupla membrana. Então, ela vai ter uma membrana, a membrana externa e a membrana interna. A membrana externa da mitocôndria, ela tem um formato mais liso, tá? Enquanto a membrana interna, ela vai ter um formato mais pregado, tá? Um formato mais pregado, assim. E as mitocôndrias, meninos, elas são usinas de energia para as nossas células, tá? E onde dentro dessas mitocôndrias vai ser produzido o ATP. O que é o ATP? É adenosina trifosfato, tá? E o ATP, ele vai ser produzido a partir dos nutrientes que nós ingerimos. E também, além dos nutrientes que nós ingerimos, ele é produzido também através do oxigênio. Então, é dentro da mitocôndria que vai acontecer o processo de respiração celular, tá? E é muito legal, meninos, vocês saberem também que a mitocôndria, ela possui o próprio DNA, tá? E esse DNA mitocondrial, ele é sempre herdado da nossa mãe, tá? Então, meninos, essa aula aqui foi um pouquinho das estruturas que estão presentes dentro das nossas células, tá? E na próxima aula, eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a divisão celular, tá? Que está mostrando aqui no outro slide, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui, se não entendeu, pode voltar no vídeo aí também, ou pode estar me perguntando que eu vou respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Valeu, tchau, tchau!